Olá, queridos alunos, nós estamos de volta aqui com o curso de Técnico de Finanças do Instituto Federal de Rondônia, direto aqui do campus Zona Norte para todo o estado de Rondônia e demais estados que estão acompanhando o nosso curso. Eu sou o professor Adriano Dantas, a disciplina que a gente vai ministrar é Contabilidade Geral. Junto com a gente está aqui o nosso caro professor Aloir. Olá, queridos alunos e tutores. Eu, professor Aloir, vou ter o prazer de ser o elo de ligação entre você que está aí desse lado e o professor Adriano. Ok? E eu estou na frente desse computador aqui, olha, não é para olhar Facebook não. Eu até tentei, mas me bloquearam, tá ok? Eu estou para receber questionamentos de vocês, dúvidas. Ó, não adianta pedir abraço, por favor, manda um abraço lá pro polo tal. Só vamos mandar abraço se participar, se mandar dúvida. Agora vamos deixar de papo e vamos começar essa aula. Ok, para começar nós vamos fazer a apresentação dos professores. Eu, como já falei, sou o professor Adriano Dantas, sou formado bacharel em Ciências Contábeis, especialista em Controladoria de Negócios e Gestão, mestre em Ciências Contábeis e a minha experiência profissional na docência, assessoria contábil e tributária. Professor Aloir Pedruzzi Júnior, ele é graduado em Ciências Contábeis também, especialização dele em Auditoria e Perícia, mestrando em Administração e experiência profissional auditor da Universidade Federal de Rondônia. Na verdade, ele é mestre em administração. Ok? Então, apresentado os professores, a gente vai falar um pouquinho sobre a disciplina. Ela é considerada uma disciplina fundamental do curso técnico em finanças. Ela tem como ementa, nós vamos discutir aqui os conceitos, os objetivos e a finalidade da contabilidade. Vamos apresentar a representação gráfica do patrimônio. Nós vamos apresentar as contas patrimoniais e as contas de resultado, os métodos de escrituração e as demonstrações contábeis. Ok? Então, qual é o objetivo geral? Capacitar o aluno a compreender os principais métodos utilizados pela ciência contábil para produzir informações, bem como compreender a estrutura das principais demonstrações financeiras. Ok? Quando a gente está falando das principais demonstrações financeiras, professor Aloir, e a gente está falando de um curso técnico em finanças, a gente tem que pensar um pouquinho no que sempre a gente traz para essa dinâmica do que o técnico em finanças precisa entender das demonstrações contábeis. Exatamente, professor. E um ponto fundamental que a gente tem que levar em conta é informação. Essa palavra informação nos dias atuais é tudo. A informação, quem tem uma informação antecipada, uma informação adequada sobre a organização, ele sai na frente de outras pessoas. Ele consegue adequar seus custos, adequar seu trabalho, conforme as necessidades das organizações e o que ela realmente representa. Né, professor? Exatamente. O professor Aloir está coberto de razão. A gente tem que entender a dinâmica do que é o patrimônio, como é que funciona o patrimônio, o que a empresa precisa da contabilidade e o que o técnico financeiro tem que fazer para você. Dessa forma, nossa aula, nosso cronograma da disciplina vai ser distribuído da seguinte forma. Dia 4/2 hoje, né, de 2016, nós vamos ver a história e fundamentos de contabilidade, noções iniciais sobre o patrimônio. E vocês vão ter uma atividadezinha no AVA, o nosso Facebook educacional, né? Em vez de abrir as redes sociais, vocês têm que abrir o nosso ambiente virtual de aprendizagem. Vocês vão ter uma tarefa que vai começar no dia 4/2 e vai terminar apenas no dia 17/2 de 2016, que é a utilização das informações contábeis. Lá no site vai ter maiores informações sobre isso e ao final da aula também a gente apresenta a atividade. Dia 11/2 de 2016, a gente vai ver o patrimônio e a representação gráfica desse patrimônio. Dia 18/2 de 2016, a gente vai ver as contas e os planos de contas. E lá a gente vai ter mais uma tarefa. Escrituração contábil, elaborando um balancete de verificação e a elaboração de um balancete de verificação e do balanço patrimonial. Na sequência, dia 25/2, a gente vai continuar com a escrituração contábil e a gente vai ter mais uma tarefa, que é elaborando o balanço patrimonial e uma demonstração do resultado do exercício e conhecendo os outros demonstrativos, conhecer uma parte dos outros demonstrativos. 3/3 de 2016, a gente vai ver as demonstrações financeiras totais que a gente tem aprendido e interpretar um pouco dessas demonstrações financeiras, que é o que o técnico de finanças tem que fazer no seu dia a dia. Dia 10/3 de 2016, o dia mais esperado da disciplina, é a revisão e a nossa prova. Ok? Na aula de hoje, nós vamos ver os aspectos históricos de contabilidade, a origem da contabilidade. Dentro dos aspectos históricos, vamos ver a origem da contabilidade. A gente vai falar sobre o Luca Pacioli,
que é o nosso considerado primeiro decodificador da contabilidade, já a gente vai ver por que disso. Nós vamos ver também fundamentos da ciência contábil, conceitos, objetivos, finalidades e finalidades da contabilidade, como também os nossos usuários da contabilidade. Vamos começar a falar de patrimônio, é claro. A aula sobre patrimônio é a segunda aula, mas nessa semana nós vamos começar a falar do patrimônio. Como que ele é composto, qual a composição do patrimônio, o que são bens, o que são direitos, o que são obrigações, por que isso é importante na contabilidade e, por fim, o início da representação gráfica do patrimônio. Ok? Então, para começar, a gente vai falar dos aspectos. Para a gente entender uma disciplina, a primeira coisa que a gente tem que entender é os aspectos históricos dessa ciência, dessa disciplina. Então, nós vamos falar sobre a origem da contabilidade e sobre o Luca Pacioli, que é considerado o primeiro decodificador da contabilidade. Correto? A origem da contabilidade é uma atividade de troca e venda dos comerciantes semíticos, requeria o acompanhamento das variações de seus bens quando cada transação era efetuada. As trocas de bens e serviços eram seguidas de simples registros ou relatórios sobre o fato. Mas a cobrança de impostos na Babilônia já se faziam com escritas, embora rudimentares. Um escriba egípcio contabilizou os negócios efetuados pelo governo de seu país no ano 2000 a.C. Quando a gente fala de contabilidade, nós temos que entender que a gente está falando de registro de operações financeiras e econômicas. Desde quando o mundo é mundo, existem operações contábeis. Então a gente está falando de relatos há 2000 antes de Cristo, né, depois de Cristo. Então a contabilidade vem daí. O que acontece? Por que surgiu a contabilidade? Se a gente começar a transcrever a operação comercial no século XII, XIII, a gente vai entender que uma pessoa, ela pegava a sua empresa, criava a sua empresa, ia para dentro da sua empresa, abria a porta da empresa, não tinha nada de relação comercial, de constituição de empresa, não tinha nada dessa parte burocrática que existe hoje. O cara ia lá no seu comércio, abria a porta do comércio. Quando ele abria a porta do comércio, provavelmente essa pessoa, ela era mesmo que limpava o comércio. Ela ia lá e limpava o comércio. Também ela era aquele vendedor desse comércio. Ela tinha que vender por esse comércio. Também ela fazia a divulgação dos seus produtos. Eu quero vender. Como que eu vou vender? Ele mesmo divulgava os seus produtos. Ele administrava o seu comércio, ele que fazia as compras ou as trocas, ao controle de estoque, ele que controlava o caixa. Então, enfim, ele era administrador, ele era no marketing, ele era o contador da empresa, ele era o vendedor da empresa, ele era os serviços gerais da empresa, era tudo da empresa. Por quê? A empresa era pequena o suficiente para que uma pessoa só tomasse conta de tudo. O cara era tudo. Nessa época ainda, no século XIV, um padre, por incrível que pareça, um padre, ele era filósofo, ele era matemático, ele era sociólogo, ele era tudo menos contador, matemático e menos contador. Ele não era contador, mas ele começou a perceber que as empresas tinham, através dessa controle de patrimônio, uma série de informações que poderia ser criado uma série de técnicas para que essas informações chegassem da melhor forma possível. Esse padre, que a gente vai falar depois mais sobre ele, foi o primeiro pessoa que escreveu sobre esses métodos contábeis. Nesse livro do Pacioli tem uma parte que ele diz mais ou menos assim, que para uma empresa ter sucesso, para o seu comerciante ter sucesso, ele tem que chegar de manhã, abrir as portas da sua empresa. Qual era a primeira coisa que ele tinha que fazer, professor Lira? Fazer os registros, exatamente, os lançamentos. Fazer a contabilidade. Na verdade, ele era um padre, né, professor? Exatamente. A primeira coisa que ele falava, faça uma boa oração, peça para que os maus clientes vão embora, que os bons clientes chegam, e ele começava a tocar essa empresa. O interessante era isso, ele tocava a empresa, mas ele fazia tudo. Chegava no final do dia, ele continua a história, chegava no final do dia, ele falava assim, que interessante, o que eu tenho que fazer agora? Ao final do dia, tranquilo, sem nenhum tipo de intervenção, ele fazia os registros dos seus borrões, das suas informações financeiras daquele dia, para saber se a empresa está bem, quais são suas dívidas, quais são os seus direitos, quais são os recursos, quais são o seu estoque. Então era isso que acontecia na época, o cara era um todo. Só que a ciência evoluiu. Exato. E professor, pensando um pouquinho no passado e trazendo para o futuro, quem vai ser essa pessoa que vai fazer esse papel, que vai ajudar o dono de uma organização? Técnico de finanças. É exatamente você, aluno, que está aí desse lado, que vai exercer esse papel. Por isso da importância dessa aula, o início dessa aula, conhecer os princípios básicos da contabilidade. Concorda comigo, professor? Excelente colocação do professor Laluir.
Toda vez que a economia cresce, cresce a demanda de informações contábeis. Nós temos uma deficiência muito grande das pequenas empresas de informação contábil e nós precisamos de pessoas lá dentro que entendam. O Tecnofinança está sendo preparado para trabalhar na parte financeira das empresas, controle financeiro, controle de estoques, vocês vão ver isso nas demais disciplinas. Mas, acima de tudo, ele está para dar um auxílio nesse empresário também nas informações contábeis. Vocês já vão ter informações a título de economia, a título de administração, como administrar, liderança, recursos humanos, tudo isso. O que a gente tem que ver é que quando que a ciência contábil evoluía, quanto mais crescia a economia, mais a ciência contábil evoluía. Teve crise, toda vez que teve uma grande crise, teve uma transformação na ciência contábil. Essa transformação o Brasil tem passado nos últimos anos e é disso que a gente tem que falar um pouco, que é informação contábil que seja útil para a tomada de decisão nas empresas, na micro e pequena empresa, porque a grande já faz isso. E é isso que a gente vai chamar vocês a responsabilidade. Continuando nossos slides, então, a contabilidade está ligada ao quê? Ela registra as operações comerciais, está ligada muito à arrecadação de impostos e muito ao controle de bens. Com relação à arrecadação de impostos, eu queria fazer uma colocação com relação a isso. A ciência contábil, a evolução da ciência contábil, ela partiu do seguinte contexto. Quanto maior as empresas, maior a necessidade de ciência da contabilidade. Correto? E a contabilidade, na sua essência, é para auxiliar os empresários na tomada de decisão. A gente estava falando agora há pouco, o cara abria, o cara fechava, o cara era tudo. Era para isso que ela surgiu. Correto? E, em algum ponto, as instituições financeiras no passado pensaram, atenção, poxa, essa ferramenta é importante. Eu quero ela para poder liberar os recursos dos empréstimos da minha empresa. Isso foi importante. O que aconteceu? As empresas começaram a fazer as demonstrações contábeis, não para tomar decisão, e sim para atender as instituições financeiras. Eu não podia lançar todas as minhas dívidas, tinha que ser o mais conservador possível para lançar minhas dívidas, porque senão o banco não ia me emprestar o dinheiro. Correto? Então a gente considera que foi um dos primeiros roubos que a gente teve foi das instituições financeiras. Deixamos de fazer contabilidade de fato e direito para tomar decisão, para fazer a contabilidade para atender uma instituição financeira. Correto? As instituições financeiras começam a usar no século XIV e XV, no século XV e XVI, a contabilidade para poder fornecer financiamentos e tal, aos fornecedores. E aí o governo verifica se o banco usa para dar dinheiro, eu vou usar ele para alguma coisa. Eu tributo o comércio, eu vou começar a olhar a empresa pela contabilidade, que a contabilidade mostra a vida da empresa. E o governo começou a roubar de novo a contabilidade, deixando de ser uma assessoria, uma ferramenta de assessoria e administração da empresa para ser uma ferramenta de arrecadação tributária. A gente considera que esse foi o segundo grande roubo da contabilidade. E a contabilidade no mundo vive esse dilema de atender ao fisco e como também de atender a outros níveis, como são investidores, acionistas e como também instituições financeiras, fornecedores. Correto? Tem tem uma sequência de pensamento contábil no mundo que é pegar a contabilidade para usar, para tomar decisão dentro das empresas. E por isso que o Brasil está nessa dinâmica, a gente já tem adotado, a nossa contabilidade que é feita no Brasil é o que é feito hoje na maioria dos países, e é desse pedacinho de experiência, de poder fazer a diferença das empresas da contabilidade que a gente vai tentar passar para vocês. Então, nos slides, no registro de operações, arrecadação de imposto e controle de bens. Isso é importante também. Seguindo nos slides, qual é a origem da contabilidade então? O grau, que eu tenho falado, desenvolvimento das teorias contábeis e suas práticas está diretamente associado na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, ao grau de desenvolvimento comercial, social e institucional das sociedades, cidades ou nações, a citação do professor Eudícios. Ok? Contabilidade e o patrimônio. A origem da contabilidade está ligada às primeiras manifestações humanas da necessidade social de proteção à posse. A contabilidade empírica praticada pelo homem primitivo já tinha como objeto o patrimônio, representando pelos rebanhos e outros bens nos seus aspectos quantitativos. Descrição do patrimônio já é contida no livro de Jó, capítulo 1, versículo 3. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos o Oriente. E a partir dessa citação, eu, professor Alina, vamos
conversar um pouquinho sobre isso. Como é que ele conseguiu fazer isso, professor? Saber quanto que ele tinha de boi, quanto é que ele tinha de ovelha, como é que ele controla isso? Verdade. E outro detalhe, professor, naquele tempo, hoje nós quando pensamos em registrar alguma coisa, contabilizar, nós pensamos em informatizado, lançamentos automáticos. Antigamente não tinha esse lançamento automático, a contabilização era um a um, os lançamentos eram feitos em livros, né? E esse era o processo da contabilidade, né? É um processo manual que veio evoluindo de acordo com o tempo e essa evolução veio de acordo com a necessidade econômica, os aumentos econômicos e sociais da população do mundo. Perfeito, professor. E aí a gente começa a visualizar algumas coisas fazem muito sentido, que é assim, quando o cara tem uma fazendinha, ele consegue olhar, todo dia ele levanta, ó, nasceu tantos bezerros, eu tenho tantos touros, eu tenho tantas vacas, enfim, o cara consegue organizar. Quando o cara começa a crescer, ele tem necessidade de uma ferramenta diferente de controle. Quando o comerciante começa a crescer, ele tem uma necessidade diferente de controle. E é isso que serve a contabilidade, para começar a controlar. Quando começou a crescer muitas instituições, quanto mais cresce, maior é o controle. O controle podia ser num caderno, o controle podia ser um pedaço de linha amarrada. Aí quando começou a crescer, imagine, você compra um casal de um gado, uma vaca e um boi. Tranquilo. Daqui a pouco, 11 meses, um ano, nasce um bezerro, você já tem 3, correto? Isso você está criando gado. 180 anos depois, você vai ter muito gado. Aí se você quiser ter muita coisa, já você compra um casal de coelho. No primeiro mês, segundo mês, um ano, você já tem que contratar um contador para contar. Então, a dica para vocês criar coelho, que aí o contador vai chegar na empresa mais rápido do que se for criar gado. Brincadeiras à parte, cresceu o patrimônio, a gente tem que criar sistemas de controle. A contabilidade utiliza de vários sistemas de controle, a gente vai falar sobre isso. Seguindo os slides, Luca Pacioli, que a gente já falou, né, o primeiro decodificador de métodos contábeis, foi um frei franciscano chamado Luca Pacioli. Há alguma especulação que o Luca era muito amigo do Papa Leão X, de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci ilustra os livros dele, ele deve ter sido amigo do Leonardo da Vinci mesmo, tem já a prova disso. O livro escrito por Pacioli, a Suma de Aritmética Geométrica Proportione et Proportionalita, era principalmente um tratado de matemática, mas incluía uma seção sobre o sistema de escrituração por partidas dobradas e apresentava o raciocínio em que se baseavam os lançamentos contábeis, correto? Então era isso que ele falava neste capítulo. E aqui a gente faz um adendo que nós, ciências contábeis, somos uma ciência social aplicada, a administração é uma ciência social aplicada, não é uma ciência exata. Por que não é exata? Sofre a interferência do ser humano. A ciência contábeis eu costumo dizer que é um pouquinho abusada, que ela dá valor no bem das pessoas. Os bens das pessoas às vezes são imensuráveis, mas a ciência contábil tem que de alguma forma dar valor aos bens das pessoas, por isso não é uma ciência exata. Seguindo os nossos slides, este trecho do Pacioli, plenamente, extremamente atual, trecho do livro do Luca Pacioli, que diz assim: para que tudo fique mais claro, no encerramento mencionado, é necessário que se faça esta outra comparação, a saber, somar na folha de papel todos os débitos e colocá-los no rasão, do lado esquerdo. E somar todos os créditos e colocá-los do lado direito. Se as duas somas forem iguais, a conclusão é que seu razão será bem mantido, ou seja, está tudo correto. Correto? Passada essa primeira etapa de falar um pouquinho da história da contabilidade, nós vamos ver os conceitos, os objetivos, a finalidade e os usuários, quem usa a contabilidade. Correto? Definição da contabilidade, eu gosto da definição da contabilidade feita pelo professor Borinelli, né, e o professor Pimentel, que é o professor René. Contabilidade numa visão de funcional, de funcionamento, é um conjunto de sistemático, de sistema, né, de procedimentos que identifica, correto? Então a gente vai ter que aprender o quê? Identificar. E o que mais? Registra. O que mais? Mensura, dá valor. O que mais? Acumula as informações, resume de uma forma que você entenda melhor, demonstra para as pessoas e interpreta os fenômenos que afetam o patrimônio de uma entidade, evidenciando-os na forma de informações aos seus usuários. Então é essa a definição que a gente tem da contabilidade. Então a gente tem que entender que nós vamos identificar,
registrar, mensurar, acumular as informações, resumir, demonstrar e interpretar as informações contábeis, evidenciando para quem? Para aos seus usuários. Então vai ser esse o nosso objetivo também do que a gente vai passar para vocês. Já os objetivos da contabilidade, o CPC de 2008 diz assim, ele é de fornecer informações que sejam úteis na tomada de decisões e avaliações por parte dos usuários. Em geral, não tendo o propósito de atender a finalidade ou necessidade específica de determinados grupos de usuários. O que quer dizer isso? Quero ter informação úteis, que possam ser aplicadas pelas empresas, que possam ser aplicadas no dia a dia das empresas. O que são essas informações úteis? Informações que sirvam para a tomada de decisão. Se a informação não servir para a tomada de decisão, ela não serve. E aí você fala, professor, mas contabilidade é muito eu vi algumas coisas, balanço patrimonial, a demonstração de resultados de exercício, é muito complicado. É complicado quando a pessoa não entende um pouco da empresa. E quando ela começa a entender da empresa e quando ela começa a perceber do universo contábil, ela vê que tem muita informação ali interessantíssima. Mas a contabilidade tem um desafio. Se ela diz aqui que é para ser úteis, significa que a gente tem que ser, de certa forma, mais simples possível. O desafio da contabilidade é que as informações contábeis sejam entendidas por qualquer pessoa que olhe para ela. Correto? Quer ver a diferença da ciência contábil, da contabilidade que você vai usar para as outras ciências? Eu acho que vocês já ficaram doentes, vocês já foram no laboratório tirar o sangue para poder verificar como é que está a sua saúde. Todos nós fizemos isso, fazemos um hemograma, né? Vai lá um profissional, um cientista, o bioquímico, né? Vai lá, analisa o seu sangue, dá o resultado e entrega na sua mão. O que você faz com esse exame? Você vai lá e lê, eu tô com isso, eu tô com aquilo. Não. Você pega esse exame, você é o cliente, é o usuário da informação, leva para o médico, ou é um médico, né? Leva para o médico toma a decisão. Ele fala, você tem isso, baseado nas informações que estão aqui. Correto? Então tem alguém que está entre você, usuário da informação, e a pessoa que gerou a informação. A contabilidade não. A contabilidade não tem intermediário. Ela é feita para você entender. Então esse é o desafio dos contadores. E é isso que tem muita pesquisa no mundo sobre contabilidade. Fazer a informação da maneira mais útil, não é, professor Eloy? Exatamente, professor. E como eu falei lá no início da aula, informação dos dias atuais é tudo. Trazendo um pouco para a realidade do que acontece sobre informação contábil, me remeteu um caso que eu li há 1 ou 2 semanas atrás, que era sobre uma corretora de valores aqui no Brasil. Algumas corretoras de valores é aquele local onde você aloca seu dinheiro para aplicar em ações no mercado. Ela faliu. E muitos dos seus clientes estavam com dinheiro presos nela. Mas se eles fizessem um estudo em suas demonstrações, já iam perceber que ela estava apontando determinada tendência. Né, professor? Então esse é o papel. A informação através das demonstrações contábeis permite você tomar uma decisão mais adequada para cada situação. Correto. Professor, muito bem falado. A fala do professor vai ao encontro do que aconteceu. Há um ano atrás, nós tínhamos uma grande empresa brasileira que não publicava suas demonstrações contábeis. Porque tinha algumas coisas que estavam erradas nas suas demonstrações, ou não, sei lá, a informação não era boa o suficiente, que ela preferiu perder ações de mercado em virtude da informação não passada do que ela passar uma informação do mercado e ser pior ainda. Tudo isso é analisado. Então a importância das demonstrações contábeis, essa maior empresa brasileira passou por essa dificuldade. Ela demorou para publicar porque o que ela tinha para mostrar não era tão ruim que era melhor ficar sem nada para mostrar. E é claro, depois de um tempo teve que mostrar para o comércio, e essa é uma decisão bem tomada baseada na contabilidade. Anotem aí, as grandes empresas, as grandes corporações, as empresas de sucesso utilizam a contabilidade para sua tomada de decisão. Ok? E quem são esses usuários da contabilidade? Os usuários da contabilidade são os investidores, são os empregados, são os credores por empréstimo, são os fornecedores e outros credores comerciais. São os nossos clientes, são usuários, são o governo e sua agência, esse cara que usa bastante, né? Governo e sua agência, e são a sociedade em geral. Correto? Qual é o foco da ciência contábil hoje no mundo? Para quem que ele faz? Quem que está mais distante da informação contábil aqui? Quem está mais distante da informação contábil e que tem mais dinheiro envolvido são os investidores.
Porque esse cara aqui, ele coloca dinheiro na empresa e quer saber como é que está a empresa, de que jeito que ele vai conseguir ver? Através do balanço das demonstrações contábeis, ok? Então esses são os nossos usuários. E a gente tem qual público aqui em Rondônia mais, no nosso universo? Qual o público do técnico de finanças, para os outros estados que acompanham a gente? O nosso público maior são os fornecedores e são os nossos empregados e credores, correto? Esse cara aqui usa no mundo todo porque ele usa para cobrar imposto, correto? Então aqui o governo usa bastante para cobrar os nossos impostos do dia a dia, correto? Na estrutura conceitual, a resolução do Conselho Federal de Contabilidade fala da utilização da contabilidade, professor Luiz. Exatamente. Só voltando um pouquinho naquele slide anterior, uma coisa que sempre me perguntam em aula é como que um empregado é um interessado das demonstrações contábeis. Se observarmos hoje o que aconteceu com as montadoras, né, através das demonstrações se pudesse verificar a queda das suas receitas. E com isso, automaticamente viria a necessidade de ser mandado embora muitos funcionários. Então, os empregados, através das demonstrações contábeis, ele pode fazer uma análise de como está a organização que ele está trabalhando. Então, o empregado também ele necessita dessa informação. Ok, professor. Então aqui é E outra, quer aumento, né? O que pode me dar informação para ter um aumento? Para não ter um aumento, né? Usa informação contábil para saber a situação da empresa. Quer saber quanto que o dono da empresa tira de lucro e quanto que ele passa para o empregado? Aonde que ele vai ver? Nas demonstrações contábeis, ok? Seguindo a nossa aula, a utilização da contabilidade. A utilização da contabilidade, segundo a estrutura conceitual, que é o nosso CPC, Comitê de Pronunciamentos Contábeis, e uma resolução publicada pelo Conselho Federal de Contabilidade, esse CPC aqui publica tudo que sai na contabilidade mundial hoje, através das normas internacionais de contabilidade. O que ele diz? Decidir quando comprar, manter, vender um investimento. Opa, está um pouquinho distante da gente, mas o Tec Finança aprende a aplicar, tem mercado financeiro. Avaliar a administração quanto à responsabilidade que lhe foi conferida, qualidade do desempenho e prestação de conta. Avaliar a capacidade da entidade de pagar seus empregados e proporcionar-lhes outros benefícios. Também está ligado à contabilidade. Avaliar a segurança quanto à recuperação dos recursos financeiros emprestados à contabilidade. Isso aqui está ligado ao fornecedor. Nós estamos linkando isso aqui, a gente consegue linkar cada um desse aqui com um dos nossos usuários. Determinar as políticas tributárias. Quem tem muito interesse nisso é a própria empresa, mas o governo usa bastante, né? Determinar a distribuição de lucros da empresa. Preparar e usar a estatística da renda nacional. O governo usa isso aqui para calcular algo que vocês já devem ter ouvido falar. E regular a atividade da entidade. Aqui, preparar a estatística de renda nacional. Isso aqui é o cálculo do nosso PIB. Então, o PIB é calculado baseado nas informações contábeis. Correto? Feito isso, nós vamos falar sobre o quê? Sobre o principal ator da contabilidade, que é o patrimônio. O que será o patrimônio? O que é o patrimônio, professor Luiz? O patrimônio de uma organização é o todo. São seus direitos, são suas obrigações, são seus bens. Então é o conjunto da organização como um todo, né? E é o objeto de estudo da contabilidade. Não é, professor? Exatamente. Poxa, quando a gente está falando de patrimônio, aí a pessoa já passa, poxa, o professor Luiz falou um negócio aqui loucão. O professor Luiz no dia está prestando atenção na aula, entendeu? O professor não acorda, mas não. É os bens, o professor Luiz falou, bens os bens faz parte do patrimônio? Faz parte do patrimônio. Os direitos fazem parte? Faz. O que eu tenho para receber faz parte do meu patrimônio. Mas ele falou muito bem, as obrigações fazem parte do patrimônio. Como assim, professor? Obrigações é parte do meu patrimônio? Faz. Para você diferenciar aquele que deve e aquele que não deve. Aquele que tem, exemplo, eu tenho um carro, eu devo 36 parcelas do meu carro. Se eu pegar as parcelas do meu carro, não paga nem o que ele vale hoje no mercado. Beleza? Eu tenho esse meu carro. O professor Luiz tem um carro inferior ao meu, mas o dele está quitado. Então, se for pegar só o valor do bem, o valor do bem do meu carro vai estar maior. Eu tenho uma Brasília 78, que deve valer seus 10 mil, só que eu devo uns 12. O professor Luiz tem um Fusquinha 85, alguma coisa, vale uns 6, 7 mil, só que ele não deve nada. Quem tem o maior patrimônio? Eu que tenho o meu carro de 12 ou o professor Luiz que tem o Fusca de 6? Não é? Então quem... mas peraí, o professor tem um carro de 10, mas ele deve 12. Então o carro, se eu comprar o carro dele, estou comprando uma dívida de 2 mil. Então assim, as obrigações são muito importantes e a gente tem que controlar isso também. A gente tem que controlar os bens, a gente tem que controlar o direito, mas a gente não pode
deixar de controlar as obrigações. Correto? Seguindo nesse contexto de patrimônio. Patrimônio é o quê? É o que eu tenho, meus apartamentos, meus carros, meus bens por si só, minhas aplicações, também meus direitos, minhas contas a receber, minhas aplicações financeiras e tudo mais. Correto? Que mais? Sob o ponto de vista técnico, é preciso incluir as obrigações. Correto? Isso é bom? Ninguém gosta, mas você tem que controlar. A história de, eu não vou controlar não para não saber quanto que eu devo, que aí eu fico assustado. Você tem que saber quanto você deve. Sabendo quanto você deve, você sabe quanto você tem que ganhar ou quanto que você tem que economizar. Correto? Beleza? Então, é obrigado ter as obrigações. E um conceito técnico de patrimônio, então, fica assim: conjunto de bens, de direitos e de obrigações. Beleza? Então, assim, quais são os bens? Só uma observação para a aula. Identificar o que são bens, direitos e obrigações mata tudo daqui para frente. Você identificar o que vem para você, que é bem, o que é direito, o que é obrigação, resolve o problema de todas as demonstrações contábeis. Identificando isso, você está tranquilo. Identificando os bens, direitos e obrigações, você está tranquilo. Até agora que a gente falou, a contabilidade é muito importante, ela tem uma participação muito grande no mercado econômico mundial, ela gera informação muito interessante para as empresas, mas isso é da estrutura, então essa está a importância. Ok, já sei da importância. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que conseguir visualizar as demonstrações contábeis. Para montar as demonstrações contábeis, o que eu tenho que saber? O que é bens, o que são direitos, o que são obrigações. Nossos bens, já aqui nos slides, são os elementos que podem ser avaliados monetariamente e destinados para uso, troca ou venda. Ok? Quais são os tipos de bens? Os imóveis, edifícios, terrenos, os veículos, as mercadorias, os estoques de mercadoria que tem nas empresas, né? As máquinas para produção, os equipamentos, os materiais em estoque e o dinheiro, né? Cara, muito importante que é o dinheiro. Correto? O que são os bens, então? Tudo isso daqui que possa ser mensurado no valor de dinheiro. Se você não tem como dar valor, não é um bem. Correto? Queimou o teu fusquinha do professor Aloir. Deixou de ser bem dele, né? Queimou o fusquinha dele, deixou de ser bem. Ele virou o quê? Virou nada. Eu não consigo mais valorar ele em dinheiro. Professor Aloir? Sim, professor. Esse papel, como o senhor falou, uma das grandes dificuldades da contabilidade é a avaliação. O quanto vale? Certos produtos têm um valor muito definido. Ó, esse computador vale tanto. Mas e alguns produtos como uma joia? Uma joia para mim pode valer 1.000, mas se for uma joia de família para outra pessoa pode valer milhões. Então esse é um papel que a contabilidade tem em identificar esse valor. E não é um papel fácil, é um papel complicado. E é petulante, né? Eu falo, a contabilidade não é petulante. Como é que eu dou valor ao meu bem, né? Entendeu? Não quero queimar seu carro, professor. Pelo amor de Deus. Se você ser queimado é algum aluno aí, não é sou o único que eu tenho. Entendeu? Tem os bens? Então vamos ver. Ó, já falei, são os três: bens, direitos e obrigações. Agora, o que são os direitos? Direitos são elementos que representam bens que estão em poder de terceiros. Oxa, mas bens de novo? Exatamente. Quando eu tenho um bem que não está em meu poder, ele vira o quê? Quando eu tenho um bem que não está em meu poder, ele vira um direito. Exemplo, eu vendo a mercadoria na minha empresa, para onde que vai ela? Vai para terceiros. E esse terceiro faz o quê? Eu fico com um direito de receber dele. Geralmente, nessas contas de direitos, aparece acompanhados da expressão a receber, a compensar, a recuperar ou a acreditar. Mas comumente o a receber. Esse aqui é o mais comum que você vai ver nas empresas. Contas a receber, duplicatas a receber, títulos a receber. Então, ó, duplicatas a receber. Isso aqui são impostos a recuperar, se vê um pouco menos. Aplicações financeiras, também é um dinheiro que está no banco, mas que não é seu, está no poder do banco, né? Não está à sua disposição para saque. E investimentos em outras empresas também é um tipo de direito. Você tem o direito de uma parte de uma ou outra empresa. E as minhas obrigações? É a parte melhor, né? A de responsabilidade. A responsabilidade de pagamento por bens adquiridos ou despesas realizadas. Como é que é isso? Professor, como é que é isso? Bens adquiridos ou despesas realizadas? Antes de falar dessa parte, uma coisa que eu acho interessante entre o direito e a obrigação,
que quando se faz a valorização disso, em relação aos direitos, as pessoas sempre tendem a aumentar a quantidade de direito, né? E suas obrigações, elas sempre tendem a diminuir, né? Ela nunca fala, ó, minha obrigação é tanta. Suas obrigações sempre são menores do que realmente deveriam ser, né? O meu pasto é mais verde que o do vizinho, né? Vale mais, tudo vale mais. Mensurar as coisas é muito difícil, professor. Mensurar, controlar bem o que eu tenho de direito, o que eu tenho de obrigação. E o medo de não saber. Eu tenho uma história interessante de falta de controle, que é de um amigo, que o amigo dizia assim, chegou uma amiga, chegou para mim e falou assim, professor, Adriano, eu tô com um problema, o que foi? Eu vou vender a loja. Ah, você vai vender a loja? Vou vender a minha loja. Por que você vai vender a loja? Não tenho dinheiro, não sobra dinheiro para mim. Não sobra dinheiro para mim. Mas você está devendo muito? Não estou devendo muito. Mas como assim? Você tem para receber? Eu tenho algumas coisas para receber, mas não sobra nada. Quando eu recebo, só pago as contas. Mas a sua loja dá lucro. Não dá lucro, não sobra nada. Como não dá lucro? Então, bem, posso fazer algumas perguntas para ti, né, amiga pessoal? Posso. Você tem a roupa da sua família, né? Uma loja de confecção, a roupa do seu filho, a roupa do seu esposo e tal. Você compra em outra loja, né? Você pega em outra loja e paga ela. Não, pega da loja, mas você paga com dinheiro? Não, eu não pago com dinheiro. Eu pego esse valor, pego da loja. Vou pagar na loja? Tem que dizer, então tudo bem, já é um valor, né? E a prestação do seu carro também, seu esposo paga, né? Ele vende o gado da fazenda e paga. Não, sai da loja, eu pego... a prestação do carro, as roupas e o mercado. Seu esposo mora mais na fazenda, chega aqui, ele pega lá e manda dinheiro, você paga o mercado? Não. Eu pego e pego da loja mesmo. Peraí, já está começando a aumentar coisas. Mas você viaja fim de ano, compra as passagens, você liga pro seu esposo vem aqui e compra as passagens. Não, eu pego da loja. A falta de controle, às vezes, faz com que a gente tenha um engano muito grande do que a gente está tirando. Então ela tinha uma estrutura de vida que, ao sonho de muita gente, e achava que a loja não estava dando nada. E tem outro caso também. Teve um amigo diferente que ele falou assim, eu falei, bicho, por que você não soma quanto você deve? Ele falou, eu não quero saber disso não. Entendeu? Eu tô nesse nível, mas aí o banco já sabe. Então é só ligar lá, né, professor? Ele já passa quanto que a gente deve. Então as obrigações são, os empréstimos são salários a pagar, fornecedores a pagar, impostos a pagar. Normalmente vocês vão pegar em muitos livros, e a gente traz no técnico algumas situações, o fornecedor não precisa nem colocar essa palavra a pagar, porque fornecedor já diz, aquele que me forneceu, né? Então não precisa da palavra pagar. Mas em técnica e finanças a gente acaba tendo um cuidado maior com as expressões, até para vocês fixarem bem quais são as obrigações. Então a composição do nosso patrimônio está da seguinte forma. Eu tenho os bens e direitos e tenho as obrigações. Tudo isso aqui é o quê? O meu patrimônio. Correto? Essa é a composição do patrimônio. Como é que eu mostro isso? A gente falava lá atrás de mensurar e de evidenciar. Como é que eu mostro? Como é que eu evidencio? Qual que é a evidência? Como é que eu coloco, mostro para vocês onde estão os meus bens e direitos? A gente separa de um jeito. A gente pega do lado esquerdo e a gente coloca nossos bens e direitos. Então vai estar todos os meus bens e direitos do lado esquerdo. Correto? Esses bens e direitos são chamados de ativos. E do lado esquerdo? Do lado esquerdo, a gente tem todas as nossas obrigações. As obrigações com o terceiro recebem o nome de passivo. Ativo menos passivo é igual patrimônio líquido, ok? Então, do meu lado esquerdo, bens e direitos, do meu lado direito, as minhas obrigações, correto? E as obrigações, o meu lado direito, que é meus bens e direitos, são chamados de ativo, e as minhas obrigações são chamadas de passivo. O ativo menos o passivo, a equação patrimonial, é igual ao patrimônio líquido, que é o que sobra da empresa para os sócios. Ok? Seguindo as nossas informações, o que é então o patrimônio líquido? Gente, patrimônio líquido é o que sobra para o cara da empresa, o dono da empresa. É o que sobra para os donos proprietários da empresa. Esse é o patrimônio líquido. Eu pego todos os meus bens, meus direitos e entro em confronto com tudo que eu devo. Se eu pagar tudo que eu devo, o que sobra é meu. E o que sobra de quem? É da empresa? No fim da vida da empresa, é do dono da empresa. Então, patrimônio líquido é isso. É o valor residual entre os ativos e passivos. Ok? Para o slide, para a nossa definição, o PL, patrimônio líquido, a gente vai chamar ele de PL, ok? Está do lado do passivo, para ver o equilíbrio, né? E também fechar o que nós chamamos desse nome de balanço patrimonial.
que a gente vai ver ainda, né? Que é justamente essa demonstração montada aqui, ó. Isso daqui, no final nas outras aulas, a gente vai começar a chamar de balanço patrimonial. Então, justifica estar do lado do passivo também por se tratar de uma dívida da empresa com os seus sócios ou acionistas. Terminou a empresa, tem que sobrar justamente o valor do patrimônio líquido para os sócios e para os acionistas. Segundo o pronunciamento conceitual básico, nosso chamado CPC 00, o patrimônio líquido é o interesse residual dos ativos da entidade, depois de deduzido todos os passivos. Ok? Esse é o patrimônio líquido, a gente vai falar muito sobre isso. Isso aqui é o que a gente evidenciou agora há pouco, correto? Ativo, passivo e patrimônio líquido. Vou inserir uma informação aqui, que é o quê? Que isso daqui a gente vai chamar de quê? De balanço patrimonial. Ok? Então é essa a nossa estrutura de balanço. Quando a gente falar de balanço patrimonial, é de um lado o ativo, do outro lado o passivo e o patrimônio líquido. Ok? E aí o resumo do patrimônio é esse, gente. A gente identifica como uma balança. Existem teorias que, é claro, não era para ser balança. Bilance era de balances, ou seja, duas fichas. Mas essa balança equilibra o quê? Ativo, bens de direito, passivo e patrimônio líquido, que são as nossas obrigações. Então vai ser dividido como? Passivo e patrimônio líquido. Bens, direitos e aqui as obrigações. A diferença é que desse lado aqui nós vamos ter as obrigações com passivo, que é com quem? Com terceiros. Ok? E aqui no patrimônio líquido é com os sócios. Letra muito bonita, hein? Sócios. Ok? Então é isso, gente. A nossa composição da aula de hoje é isso. Eu estou falando da representação gráfica do patrimônio, que eu tenho ativo, bens mais direito. O total do ativo é considerado valor positivo. É coisa boa pra gente, né? Aqui são as minhas, onde eu aplico os meus recursos. Tudo que eu arrecado aqui dos sócios, dos lucros, dos terceiros, das minhas obrigações, eu aplico desse lado. Desse lado aqui é passivo e patrimônio líquido. Minhas obrigações com exigibilidades é o meu passivo, correto? Que eu posso exigir é o meu passivo. A parte de baixo, as minhas obrigações com os sócios, que eu não posso exigir, é o patrimônio líquido. Total do passivo e PL são os valores negativos da empresa, né? Mais o patrimônio líquido. É a origem ou fonte de recursos. Ou seja, deste lado aqui, eu tenho o quê? Aonde vai ser investido o dinheiro. Deste lado aqui, eu tenho aonde você conseguiu o seu dinheiro, ok? E isso que a gente mostra, de onde veio o dinheiro e aonde conseguiu o seu dinheiro, ok? Gente, nós temos uma atividade de sala para hoje, como é comum dos nossos cursos, nós temos atividade de sala, correto? São algumas questões. A última questão nós não vimos na aula de hoje, mas a última questão, tutores, aí um abraço para os nossos tutores presenciais, que eu esqueci de falar no começo da aula. Tutores, a oitava questão é para a sala discutir entre você, é para discutir entre a sala, deixa ele conversar entre eles, fica à vontade. As primeiras questões resolvem em cima dos slides do material dessa aula de hoje, correto? Mas a última questão você pode trabalhar, pode deixar que esse trabalho em grupo para identificar pela palavra e o que ela representa, e a gente conversa muito ao final da resolução do exercício, do último exercício, ok? Vocês têm aí 20 minutos para vocês fazerem os exercícios. A gente volta depois de 20 minutos com mais 30 minutos de correção de exercício. Até lá! Olá! Passaram-se os 20 minutos, agora é a nossa hora, é a hora da gente começar a corrigir as atividades. Professor Luiz, os polos, muitas respostas, Professor, muita participação. olha,
os polos estão de parabéns, a participação aqui, descobriram que a internet não é só para Facebook, é uma ferramenta de estudo, e é isso aí, eu quero ver vocês participando, mandando questionamento, mandando aqui suas respostas, quem está participando ou não. Eu não vou mandar um abraço para um para o outro, porque senão seria injusto com alguns, tá ok? Mas é isso aí, eu quero participação. E já tem uma dúvida aqui, professor. Já pintou uma questão aqui, que vai ficar por último, né? Por último. A última atividade realmente era para causar dúvida mesmo. É uma das nossas funções, é essa, causar dúvidas para que as pessoas busquem as atividades. Então vamos lá, responder as nossas atividades. Lá na questão marque o errado, marque o certo ou errado, nós temos, na primeira questão, o seguinte texto: a evolução da contabilidade está ligada diretamente à evolução das operações comerciais. Isso é verdadeiro ou é falso? A gente falou muito sobre isso, né, professor Luiz? A evolução da contabilidade. Exatamente, professor. A evolução da contabilidade, ela está totalmente ligada à evolução da sociedade e das operações comerciais. Assim, do momento que passou-se daquela produção da sua pequena fazenda, começou-se a iniciar aquele processo de venda, o processo do feudalismo, a industrialização ali no século XVIII, XIX, a contabilidade acompanhou esse processo, né? E exatamente por quê? Era a necessidade de informações e de registro. Então, exato, certo a questão. A contabilidade acompanha a evolução comercial. Muito bem, professor. Então a gente pode marcar aqui certo, né? Certo. Na questão 1. A questão 2 diz assim: a contabilidade é a ciência que estuda as mutações que ocorrem no patrimônio. Opa, correto. Bem como registra e controle os atos e fatos administrativos. Esta ciência visa fornecer informações úteis a seus usuários. E aí, professor? Certo ou errado? Será, professor? Com certeza, né? A contabilidade é a ciência que estuda as mutações que ocorrem no patrimônio. Esse é o papel ali da contabilidade, estudar o patrimônio. Lembra? O patrimônio é composto do quê? Bens, direitos, não pode crescer. Temos as obrigações também. Ok, vamos marcar aqui também. Também é correta a questão 2. Seguindo, na questão 3 nós temos um relacione. Relacione, então a gente vai colocar 1 para que for bens, 2 para que for direito e 3 para que for obrigações. Ok? Então, 1 para bens, 2 para direitos e 3 para obrigações. Valores a receber. Valor a receber é bens, direitos ou obrigações? Olha, os alunos aqui estão todos de parabéns, hein? Todo mundo acertou, sem dúvida. É simples, valores a receber é um direito, né? Você tem o direito a receber aquilo. É uma obrigação? Não, não seria uma obrigação. Um direito que você tem de receber não jamais vai ser uma obrigação. Então, como você ainda não recebeu, ele é um direito. Perfeito. A segunda conta é a conta caixa. A conta caixa é o quê? Um bem, é um direito ou uma obrigação? Como eu tinha falado anteriormente, direito é uma coisa que você ainda vai receber, você ainda não está de posse daquilo. A caixa não. O caixa é o quê? É a espécie, é o banco, o quanto você tem dinheiro realmente. Então o caixa é o quê? Está na sua mão? Então é seu bem, já é seu bem, não é um direito. Então, continuando, então a conta caixa é o número 1. Ela também é um bem, né? A primeira, valores a receber é um direito. Segunda conta caixa é um bem. Valores a pagar. Valores a receber, a gente já viu o que? Um direito. E os valores a pagar, professor? Lembra do que eu falei? Ó, quando nós temos que pagar alguma coisa, nossas obrigações, né? Ó, temos que pagar, então temos uma obrigação. A gente sempre tende a diminuir o valor. Então, valor a pagar é uma obrigação, com certeza. Ok? Então, os nossos valores a pagar aqui, uma obrigação. E os salários a pagar? Salário a pagar. Opa, eu tenho que pagar para alguém. Isso é um direito? Negativo. Eu tenho uma obrigação, eu tenho uma relação com uma pessoa de obrigação com aquela pessoa. Então, é uma para associar. Se eu tenho um dever, então eu tenho uma obrigação. Então, o salário a pagar
é uma obrigação, com certeza. É muito bom, é bem bom frisar, professor, também, que a gente colocou lá, né? Nas obrigações sempre vai estar terminando normalmente está terminando com a descrição a pagar. Veículos, professor. Opa, veículo. É meu? Está em minha posse. É o quê? Um direito? Negativo. É um bem. Lembrando, palavrinha-chave. Se está na minha posse é meu, é um bem. Correto? Claro que tem umas exceções, mas isso aí para deixando um pouquinho mais simplificado. Continuando, impostos a pagar. Opa, lembra a palavrinha-chave que o professor falou? Apagar. Apagar eu tenho uma obrigação, certo? Simples, ficou fácil agora. Então, impostos a pagar também é o número 3, obrigações. Professor, impostos a recuperar, a gente podia conversar sobre isso, né? O que é imposto a recuperar, professor? Imposto a recuperar. Esse é um grande dilema aí na contabilidade tributária brasileira e é o que acontece muito. É quando você pega um tributo, paga um tributo em cadeia, né, professor? E esse tributo você tem uma recuperação desse tributo, ou seja, você pode recuperar um determinado valor que foi pago, né? Se você pode recuperar, então você adquiriu o quê? Uma obrigação? Não, você não vai pagar, você vai receber esse dinheiro. Se você vai receber, é um direito. Isso é muito bem. A recupera um direito que você ganha de recuperar algo que você já pagou, que você criou de crédito. Então ficamos assim, né? 2, 1, 3, 3, 1, 3, 2, né? Direitos, bens, obrigações, obrigações, direitos, obrigações e direitos. Correto? Vamos lá. Questão 4. A contabilidade visa fornecer informações úteis para a tomada de decisão e a sua única, ó a palavra mágica, né? Única função é demonstrar ao fisco o cumprimento da legislação tributária. Então, e aí? É para isso que a gente serve, professor? Só serve para mostrar tributo, mandar o cara pagar imposto? Alunos, se os contadores, se o pessoal que faz esse papel da contabilização for trabalhar para o fisco, então, na verdade, somos uma sucursal do governo. E, na verdade, não é isso, né? Nós somos o quê? Somos um papel de demonstrar a relação das organizações para quem? Os interessados. Lembra aquele quadrinho? Quem são os interessados? Investidores, empregados, a própria instituição, o governo. Então, restringir ao fisco é restringir somente ao governo. Tem aquela relação de interessados. Então, essa ficou fácil. Tenho certeza que todos acertaram, professor. Muito bem, professor. A questão 5, então a questão 4, né, errado, né? Exato. Muito bem explicado pelo professor Aloir. E a questão 5 é assim, a informação contábil deve possuir clareza e concisão, de forma que esteja entendida até mesmo por pessoas que não entendam da contabilidade. A gente falou muito sobre isso, né, professor? Exatamente. A clareza e a concisão, né? Tem que existir uma padronização nessas demonstrações contábeis. E a clareza é o quê? As informações têm que estar claras, não pode estar obscura, de uma forma que não fique um certo entendimento pelas pessoas, né? Então tá certa a questão, né, professor? Aí o exemplo do sangue lá, né, professor? Que serve, não tem o intermediário das demonstrações contábeis, então tem que ser claro. A pessoa não precisa entender de contabilidade. Entendendo de empresa, a demonstrações contábeis vai mostrar para ele Com certeza. como é que está a empresa. E ela tem que falar por si só. Exatamente. Então a questão 5 também é correta. A questão 6 é complete os espaços em branco. A questão 6 diz assim: o espaço em branco representa o conjunto de bens, direitos e obrigações. O que representa? O que é o conjunto de bens, direitos e obrigações? A gente está falando do quê? Opa, aluno, essa eu deixo com você. Essa você já sabe, já batemos e rebatemos esse tema aqui. Bens, direitos e obrigações é o quê? O patrimônio, certo? Corretíssimo, professor. Lá na questão, nos slides novamente estão lá. O patrimônio representa o conjunto de bens, direitos e obrigações. E agora, o que é a diferença entre os ativos e os passivos? O que é isso? O que é a diferença dos ativos e os passivos? Foi uma parte que a gente falou no finalzinho da aula, né, professor? Exatamente. Fim da aula. Então, essa diferença é o quê? É o resultado, é o patrimônio líquido. É o quanto realmente temos. Mas, peraí, professor, como assim? Vamos lá. Nós temos R$10, mas só que devemos 5 a alguém.
R$10 são nossos ativos, 5 são nossos passivos. 10 menos 5, quanto que sobraria se tivéssemos pagos essa nossa obrigação? Sobraria 5. Então, o patrimônio líquido, o quanto resta realmente, é o valor dessa diferença entre o ativo e o passivo. Ok, muito bem observado pelo professor. Então, a questão 7 é o patrimônio líquido. Vamos fazer uns comentários sobre isso aqui, porque lembra que eu falei para vocês que os bens, direitos e obrigações, a definição disto vai fazer com que a gente entenda todo um processo? Então, vamos conversar sobre isso. Se a gente comentou lá na questão 3, lá no começo da aula que eu falei, que na questão 3, se eu identificar o que é bens, direitos e obrigações, se você acertou isso, se você entendeu que demonstrações contábeis visa fornecer informação úteis e estruturadas, entendeu? Que ela é feita para que pessoas que não são contadores, que não tenham grandes entendimentos de contabilidade, consigam compreender informações. Acertando essas questões e acertando que o patrimônio representa bens, direitos e obrigações, também caminho andado na contabilidade. Agora, por que o patrimônio líquido é a diferença disso tudo? O que eu tenho que saber na empresa para saber o que é o patrimônio líquido dela? Professor, minha empresa nunca fez nada. Ela nunca fez contabilidade. Como é que eu faço para saber o patrimônio líquido dela? Se ela nunca fez contabilidade, ela deve estar pequenininha, deve estar quase caindo, deve estar quase acabando, né? Chegando no fim da vida dela. Mas enfim, o que eu faço para saber o patrimônio dela? Simples, simples, simples. É só você ir lá e contar tudo que ele tem. O que ele tem é o quê? Professor, eu chego lá e olho, professor Luiz, olho tudo que eu tenho, professor. O que eu estou falando disso? Eu olho tudo, conto tudo que eu tenho lá. Eu tenho de estoque tanto, eu tenho um carro, eu tenho um veículo. O que é isso? São os meus? Professor, eu estava aqui respondendo o questionamento e não me pegou minha de questão, calça curta aqui, então, professor. Tá. Eu estava comentando com eles, o professor Lito fica na interação, estava comentando com eles assim, olha, chega uma empresa, nunca fez contabilidade, está pequenininha, né? Está acabando, né? Mas ela nunca fez contabilidade. Eu quero saber qual é o patrimônio líquido dessa empresa. Eu vou para a empresa, olho tudo que tem em volta e conto, né? Quanto que tem de estoque, se ele tem um carrinho velho, se ele tem um balcão. E são os meus bens. Eu conto, né? Visual. Exatamente. Conto visual. Vou lá na pastinha, olho quanto que eu tenho de... Não, deve ser, sem contabilidade, deve ser um caderninho anotado. Quanto que você tem ou não de valores a receber. Eu tenho os quê? Os meus direitos. Vou na minha pasta de obrigações, olho a conta do banco que está estourada, né? São obrigações. Pego a minha pasta dos bens e olho tudo que tem lá de obrigação e eu tenho meus bens, direitos e obrigações. Quando eu pego todos os meus bens, tudo que eu tenho direito e diminuo da obrigação, é o que sobra para mim. Então o patrimônio líquido é isso, é o valor residual, gente, é o que sobra. Se você pegar qualquer empresa, você chega no patrimônio líquido. Isso é muito simples. Conto tudo que ela tem, todos os bens, todos os direitos e obrigações, eu tenho a contabilidade. Só então por que eu preciso fazer a contabilidade? Porque se você acompanhar dia a dia, você consegue ter informação para a tomada de decisão. Quando a gente fala isso, professor, mas espera aí, não é bem assim não, contar isso é muito simples. Olha, a contabilidade no nível que vocês vão aprender ao final das 6 aulas, perdoe, ao final das 6 aulas vocês vão ter condições, por exemplo, de olhar para a DRE e olhar se a empresa melhorou a qualidade do produto ou se ela piorou a qualidade. Isso são informações subjetivas dentro de uma afirmação, de uma questão objetiva, do número. E a gente consegue analisar tudo isso, a gente consegue começar a tomar decisão para saber o melhor caminho para as empresas. Para isso que serve, isso vocês vão ver aqui. Então a contabilidade serve para isso também, ok? Na questão 8, a gente trouxe as questões 8 justamente para quê? Para ter uma discussão. Qual discussão que a gente quer? Existem algumas características que dão qualidade, né, que é chamado de qualitativas, às demonstrações. E a gente pediu um relacione. 1, relevância. 2, comparabilidade. 3, representação fidedigna. 4, verificabilidade. 6, tempestividade. E 8, compreensibilidade. Ok? Antes de ir para o slide, a gente vai abrir uma discussãozinha aqui. O que é importante nas demonstrações contábeis? O que ela precisa ter? Primeira coisa, ela tem que ser relevante. Ela tem que chegar no momento certo. Não é? Ela tem que chegar no momento certo. Se ela não chegar no momento certo, não serve para nada. Exemplo. Vamos colocar que o seu contador faça a sua contabilidade do dia a dia da sua empresa. Ele está fazendo a contabilidade. E aí você começa a passar um apuro financeiro e tal. E aí você vai indo e o contador espera e espera. Daqui a pouco você fale, você fecha as portas da sua empresa. Aí 2 meses depois bate o contador na sua porta, você está lá morando na casinha aos fundos. Aí chega, eu vim trazer uma informação para vocês aqui. Ó, eu apurei os relatórios contábeis seus e eu vi que você está falindo. Ele fala, não amigo, eu já fali. Essa informação chegou em tempo
Não, correto. Ela não é relevante mais para mim. Ela está em tempo errado, ela não serve para mais nada. Correto? Isso é um exemplo. Outro exemplo. Eu tenho uma empresa de ramos semelhantes. Uma vai muito bem, outra vai muito mal. Olha para a contabilidade que você vai conseguir identificar. Você vai conseguir comparar o que você tem, comparar ações suas que você tem de certo e o que a outra empresa tem de correto. Então, isso também é algo que torna a contabilidade com uma informação muito mais de qualidade, de tomada de decisão. A informação, ela tem que ter certa, correta, tem que ser lícita. Ela não pode ter a informação ali transformada, entendeu? Ela não pode ser maquiada. A informação tem que ser correta. Se o cara maqueia muito, ele está enganando a quem? Ele não está enganando a ninguém, ele está levando a empresa dele para o buraco. Se a operação é desse valor, registre pelo valor certo. Eu tenho que olhar, eu tenho que conseguir olhar ali o que está sendo representado ali diz direito àquilo que existe dentro da empresa. Isso é a contabilidade. Eu tenho como, a qualquer momento, conseguir verificar. Ah, eu tenho de saldo de banco, eu tenho de estoque 10 mil reais na contabilidade. Eu tenho que ter um mecanismo para ir lá e verificar se é 10 mil mesmo, se eu tenho um veículo. Ela tem que ser tempestiva no momento certo. Não adianta nada eu chegar com o carro do bombeiro quando a casa já está toda queimada. Ok? O brasileiro costuma fechar as portas depois que o ladrão entra. Não, a gente tem que fechar antes. E ela tem que ser, acima de tudo, compreensível. As pessoas têm que entender da contabilidade. Elas têm que entender aquilo que você está passando para elas sem intermediário. Correto? Sem intermediário. O técnico de finanças vai ser esse cara dentro da empresa. A função dele vai ser função financeira. A função do técnico de finanças não vai ser de fazer contabilidade. Vai ser a função financeira. Mas ele vai ter que, acima de tudo, olhar para a empresa e verificar a necessidade dela de tomar decisões baseadas nas informações. Eu não conheço nenhuma grande empresa que não utiliza as informações contábeis de forma a tomar decisão com ela. Saber o melhor momento de comprar, a alteração de fornecedores. Você está tendo qualidade na venda? É qualidade na venda, gente. Se a gente controlar a contabilidade direito, a gente sabe se a venda está com qualidade ou não, se o produto está com qualidade ou não. Se o seu vendedor está vendendo bem ou se ele está vendendo mal. São coisas que você demora anos para pegar em pesquisa e você olha para demonstrações contábeis e consegue identificar. Professor Luiz. Professor, é interessante a gente também bater nesse ponto sobre o seguinte assunto. A contabilidade, antigamente, por ser de um processo manual, às vezes levava informações através das demonstrações contábeis muito atrasadas, eram informações muito passadas. Hoje, com o processo da informatização, estoque sendo controlado automaticamente, ela consegue passar informações atuais. Então, as demonstrações contábeis, que eram antigamente uma vez ao ano ou em 6 meses, dentro de uma instituição, ela é automática, ela é em tempo real. O tomador de decisão, ele quer saber o que está ocorrendo dentro da organização dele, quanto é que está o passivo, quanto é que está o ativo, quanto ele deve, quanto ele tem de obrigações para receber. Então, a contabilidade, ela além de ser um processo na ajuda da tomada de informação da organização, ela tem que ser um processo automatizado e instantâneo, gerador de informações, ou seja, tem que ter tempestividade e compreensibilidade para dentro da organização e para os seus interessados. Muito bem, professor. Vamos para a questão 8, então vamos citar as questões 8 e a gente faz alguns comentários após isso. Então vamos lá. A informação contábil, o que a gente fez aqui? A gente trouxe a informação para que vocês, em forma de exercício, conseguissem identificar algumas coisas. Vamos lá no primeiro lado. A informação contábil, só um segundo. A informação contábil deve chegar aos usuários, aos seus usuários, em tempo hábil para tomar decisão. No tempo certo. Correto? O que nós estamos falando disso aqui? Nós estamos falando de quê? De tempo hábil. Correto? Se nós estamos falando de tempo hábil, nós estamos falando de quê, professor? A tempestividade, né? Tempestividade. Como eu acabei de falar agora, a informação tem que chegar num tempo instantâneo. A informação passada, como antigamente, chegava em 6 meses, hoje em dia já não dá mais. Lembra, o mundo globalizado, ele é rápido, as coisas estão acontecendo, o que era ontem já não é igual a hoje. Então, essas informações têm que chegar de forma tempestiva. Aconteceu, tem que estar apontado dentro das informações contábeis. Ok, então a primeira é a tempestividade, 5, né? O primeiro quadrado é o 5, correto?
É aquela capaz de fazer a diferença na tomada de decisão. Deve ter valor preditivo, confirmatório ou ambos. Ok? Aquele capaz de fazer a diferença na tomada de decisões. Deve ter valor preditivo, confirmatório ou ambos. E aí, professor, nós estamos falando do quê? Então, aí a gente está assim, na seguinte forma. Eu vou fazer diferença na tomada de decisão. Para tomar decisão, eu tenho que usar isso. Isso faz diferença. Isso é o que então para mim? Isso é relevante para mim. Então, a questão 2 é a relevância. Relevância. Exatamente. Essa questão são aquelas que têm capacidade de fazer a diferença tomada relevância. Ou seja, não basta só gerar dados e informações. As informações têm que ser relevantes. Então tem esse questionamento. Será que essa determinada questão tem relevância? E uma importância na hora de gerar uma informação, gerar um dado, é lembrar que relevância para quem? Né? Às vezes pensa, isso não tem relevância para mim, mas só que tem relevância para o acionista, tem relevância para o gerente de estoque, tem relevância. Então, a relevância não é uma relevância pessoal, é relevância para os interessados. Ok. Continuando, né? A informação deve ser considerada útil e para ser considerada útil, a informação contábil deve ser completa, neutra e livre de erro. Do que a gente está falando? E aí foi uma questão que surgiu nas dúvidas, né, professor? O que é representação fidedigna? O que é fidedigna? É a representação fiel, aquela que representa a realidade, representa o que realmente está acontecendo dentro da organização. O que é uma representação fidedigna. Certo, pessoal? Se você precisa de uma informação, a informação tem que ser relevante e a informação tem que ser compreensiva, então ela também tem que ser fidedigna, representar a realidade. E essa é uma das grandes falhas. O que ocorre dentro de algumas organizações? Não demonstram a realidade que está acontecendo. Omitem fatos, né? Omitem possíveis dados, né? Omitem alguma coisa. E aqui está o ponto fundamental dentro de uma demonstração contábil. Representar a fidedignidade, né? Mas essa fidedignidade tem um ponto que a gente sempre questiona, sobre o valor. Lembra o que eu falei lá no início da aula? O valor de um determinado produto pode ser um valor para mim, mas não é o mesmo valor para uma outra pessoa. Então, nós trabalhamos essa fidedignidade. Qual é o valor que aquilo representa? E além desse valor, existem as possíveis ocorrências, que são o quê? As provisões. A contabilidade, ela também trabalha com uma previsão. Vamos dar um exemplo? Uma provisão para devedores duvidosos. Quando você faz uma determinada venda, existe uma possibilidade daquela venda não ser recebida 100%. Existe uma possibilidade que 5% das pessoas que você vendeu não te pagarem. Então você tem que demonstrar isso dentro das demonstrações contábeis. Não só o que realmente acontece, mas o que é previsível de acontecer e as possibilidades de acontecer. Claro que isso é um pouco mais avançado mais à frente, mas isso aqui é para esclarecer o quê? A representação fidedigna não é só do que está acontecendo, mas do que existe possibilidade de acontecer. Certo, professor? Muito bem, professor. Indo para os slides, aí eu estava pensando aqui, estava colocando os números que a gente acabou não colocando. Então ficou como, professor? A 1, a gente está falando do quê? A gente em tempo hábil, né, em tempestividade, é o 5, né? É o 5. A questão 2 é aquele capaz de fazer a diferença na tomada de decisões, deve ter valor preditivo, confirmatório ou ambos. A gente está falando de uma coisa relevante. Para ser considerada útil, a informação contábil deve ser completa, neutra e livre de erro. Essa neutralidade é ser fiel e livre de erro. Ela é a representação fidedigna 3. Correto? Exato. Agora a próxima. Possui relação com a possibilidade de verificação dos valores mensurados pela contabilidade. Possui relação com a possibilidade de você conseguir verificar a qualquer momento os valores mensurados pela contabilidade. A gente está falando do quê, professor? Da verificabilidade. Será, professor? Exatamente. É o 4, verificabilidade. Quer dizer, então por que eu coloquei esse texto
sem colocar nos slides lá, porque a gente tinha um tempo reduzido lá para a gente falar sobre aqueles assuntos. E esse texto aqui, ele vai acabando, pela leitura você consegue trazer ao que está sendo expresso. Então a relevância está ligada, os termos são bem ligados um ao outro. O que é importante saber aqui? O importante aqui é o que esse desenho todo é o que é importante nas demonstrações contábeis. Se ela não tem tudo isso aqui, não faz diferença na vida das pessoas. Continuando, analisa a informação, analisa a evolução da informação de uma entidade no tempo ou a compara com outra entidade. E aí aqui pode dar uma, puxa, tempestividade, mas aí o que ele fala ali? Ele fala de comparar com outra entidade. Quando eu digo comparar com outra entidade, eu estou dizendo de quê? Da comparabilidade. E essa comparabilidade, ela tem um papel muito importante. O que isso quer dizer nesse princípio da comparabilidade? Diz que na demonstração contábil, não basta ele só representar o que ocorreu em determinado ano, mas também tem que demonstrar o que aconteceu em fatos passados, né? E tem que permitir que seja possível a comparação entre eles, entendeu? Para que isso? Para que possa ser feita a análise das demonstrações, a análise do que ocorreu, para identificar se houve uma evolução na empresa, se a empresa aumentou suas receitas, se a empresa diminuiu suas obrigações através dos anos. Então existe a necessidade da comparabilidade das informações dentro das demonstrações. Ok. Seguindo, no exercício, parte da presunção de que o usuário tenha conhecimentos básicos a respeito da contabilidade, negócios e atividades da entidade. Quando a gente fala de conhecimentos básicos, a gente não está falando aqui que o cara tem que ser o expert em contabilidade, ele tem que entender tudo de contabilidade, ele tem que entender o básico. Ele tem que entender a estrutura das demonstrações e entender principalmente da sua empresa. Quando a gente está falando disso, voltando aos slides, é parte da presunção de que o usuário tem conhecimentos básicos a respeito da contabilidade, ou seja, que ele consiga compreender isso. E de que a gente está falando, professor? Da compreensibilidade. E essa compreensibilidade, ela vem ocasionou uns 3, 4 anos atrás, uma mudança dentro da contabilidade brasileira, que é o quê? Foi a normatização, a adequação das normas brasileiras às normas internacionais, professor, certo? Por quê? O que acontecia? A não adequação das normas brasileiras com as normas internacionais acabava que demonstrações contábeis dentro do Brasil não eram compreensíveis no exterior. E de acordo com essa globalização, acionistas no exterior investindo dinheiro no Brasil, ocorreu essa necessidade de que seja possível a compreensibilidade de todos que verificam isso. Então veio o quê? A adequação às normas internacionais. A contabilidade no Brasil hoje, a contabilidade está no mundo todo, né? Então assim, a última é 6. Então ficamos no slide assim, 5, 1, 3, 4, 2 e 6. Ok? Então assim ficam os nossos slides e a gente vai falar um pouquinho sobre a atividade de percurso, que começa no dia 4 de fevereiro, hoje, e termina só 17 de fevereiro, ou seja, dá para fazer bastante coisa. Quantas vezes vocês abrem aquele aplicativo que tem no celular lá que comunica com as pessoas por dia? Toda hora o cara está abrindo. Abram uma vez por dia, pelo menos, o ambiente virtual de aprendizagem. É ali que você vai tirar informação para a sua vida. É ali que você vai assistir a aula novamente. Algumas questões que chegam aqui para a gente, que falam assim, professor, tem como voltar aquilo que você disse? A gente, infelizmente, aqui a gente não tem como voltar muito. A gente tem como explicar, esclarecer dúvidas, isso é tranquilo. Aqui a gente está para isso. Mas vocês tem que entrar no ambiente virtual. Quando tem dúvida, assista a aula novamente. Vai fazer atividade? Assista a aula novamente, refaça a atividade. Nessa primeira semana, vocês vão falar sobre a utilização das informações contábeis. Então, assim, é mais de pesquisa, é mais de conversa, é um fórum muito importante para vocês compreenderem. Ok? Professor, sua fala final. Pessoal, olha, professor de estudo, a internet é uma ferramenta excelente, mas para a educação ela é melhor ainda. Não use esse computadorzinho só para acessar suas páginas sociais. Vamos usar para estudar também. Então entre lá no AVA, entre lá, assista essa aula de novo, repita essa aula, faça esse exercício de novo. Para quê? Aprendizagem. A aprendizagem é o que melhora a nossa vida. E ficamos aqui, né, professor? Bem, gente, até a próxima semana. Que Deus
nos permita retornar na próxima semana com saúde e com muita paz, e que vocês desenvolvam as atividades. Utilize os nossos sistemas, utilize o ambiente virtual, utilize os nossos tutores online e tirem todas as suas dúvidas com relação à disciplina, e qualquer coisa semana que vem, se Deus quiser, a gente vai estar aqui de volta. Até lá!